Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a nossa sétima aula de Direito do Consumidor, onde a gente vai continuar tratando do tema da responsabilidade civil de consumo, em específico da responsabilidade pelo fato do serviço, que está lá nos artigos 14 e 17 do Código de Defesa. E a verdade é que a disciplina legal da responsabilidade pelo fato do serviço ela é muito próxima, muito parecida com a responsabilidade pelo fato do produto, que foi o tema da aula passada, da sexta aula. Então até vale a gente pontuar algumas semelhanças entre elas, porque isso vai fazer você fixar melhor a matéria e compreender melhor esse tema. Então, na responsabilidade pelo acidente de consumo do serviço, a responsabilidade, em regra, ela continua sendo objetiva. A gente vai tratar de uma exceção um pouco mais à frente. A responsabilidade, ela continua a ser solidária entre todos os fornecedores do serviço defeituoso. O evento danoso, ele ainda é chamado de defeito e também um acidente de consumo, só que agora do serviço. A doutrina fala ainda que esses danos eles são extrínsecos, ou seja, eles são externos à prestação do serviço, e eles são externos porque eles sempre vão atingir o patrimônio jurídico do consumidor, no seu aspecto material ou moral, ou seja, vai sempre atingir o patrimônio, o dinheiro, por assim dizer, e também a moral do consumidor. E os pressupostos dessa responsabilidade também são os mesmos em comparação com a responsabilidade pelo fato do produto, ou seja, vai ter que ser demonstrado para que haja responsabilidade do fornecedor que existiu uma conduta, que houve um dano, que esse dano derivou de um defeito e que entre a conduta e o dano existe um nexo de causalidade. E aqui também, na responsabilidade pelo fato do serviço, o consumidor ele não tem a obrigação de demonstrar que aconteceu o defeito do serviço, porque o Código de Defesa, a gente vai explicar um pouco mais adiante também, ele inverte legalmente esse ônus da prova e, na verdade, é o fornecedor que tem que demonstrar que o serviço foi prestado e que o defeito não existiu. E aqui também vale a pena a gente pontuar quais são as espécies de defeito que o Código de Defesa, lá no artigo 14, vai indicar. São três espécies. Ou esse defeito ele vai ser um defeito de prestação, que, como o próprio nome diz, é um defeito relacionado à execução do serviço, à prestação do serviço, ou ele é um defeito de concepção, na própria formulação, na criação desse serviço, ou ele é um defeito de comercialização ou de informação. Esse está bem na parte final do artigo 14 e é aquele defeito que ele decorre de informações que sejam insuficientes ou inadequadas na utilização, sobre a utilização e sobre os riscos de um serviço. Então imagina uma academia em que um instrutor ele não presta de forma adequada ou ele fornece de forma insuficiente as informações para que um aluno utilize um determinado aparelho dessa academia e aí essa pessoa acaba tendo um dano físico por conta dessa má utilização que decorreu da falta de informação. Vai ser um fato do serviço, vai ser um acidente de consumo e essa responsabilidade ela vai ser objetiva para a academia. E se existem semelhanças, vale a pena a gente pontuar três essenciais diferenças entre a responsabilidade do fato do serviço, que é o que a gente está tratando hoje, para a responsabilidade do fato do produto, que é o tema da sexta aula, da aula anterior. No artigo 14, ou seja, tratando agora do fato do serviço, pela própria redação você vai ver que todos os fornecedores de serviço eles respondem solidariamente pelo evento danoso. Eles respondem todos solidariamente pelo prejuízo que veio para o consumidor, ao contrário do artigo 12, do fato do produto, em que você tem ali elencados alguns dos fornecedores que são responsáveis. Volta lá na sexta aula para você lembrar isso, se é que isso não está tão fresco para você. Mas no artigo 14 eu explico com um exemplo. Imagina que o consumidor ele vai numa agência de turismo, ele contrata um pacote de viagem e esse pacote de viagem ele vai ter um hotel no qual essa pessoa vai ficar hospedada. E aí imagina que enquanto essa pessoa está lá na sua estadia nesse hotel, o teto do hotel cai e machuca, lesiona essa pessoa. Tanto a agência de turismo quanto o hotel eles são solidariamente responsáveis, porque é isso que o artigo 14 caput vai trazer. Todos os fornecedores do serviço respondem pelo evento danoso, ainda que a conduta de um deles não tenha efetivamente causado prejuízo. Essa é a própria noção da solidariedade. Bom, a segunda diferença é que não existe uma excludente de responsabilidade pelo fato do fornecedor de serviço não ter colocado o serviço no mercado. Isso existe lá no fato do produto, mas no fato do serviço isso não é possível
porque é até ilógico. O consumidor ele sempre vai conseguir identificar quem é que prestou o serviço para ele. Isso é muito mais fácil, é possível identificar. E a terceira diferença para o fato do produto, e aqui muita atenção nisso, porque isso é uma exceção à regra geral do próprio Código de Defesa do Consumidor, é que o código fala lá no artigo 14, em um dos seus parágrafos, que a responsabilidade civil dos profissionais liberais ela é subjetiva, ou seja, ela é verificada mediante culpa. A regra geral do Código de Defesa do Consumidor, que você tira lá do artigo 7º, parágrafo único, é que a responsabilidade ela vai ser objetiva, ou seja, independentemente de dano. E aqui não. A do profissional liberal, pelo fato do serviço, ela é verificada mediante culpa. Os profissionais liberais eles são aqueles profissionais que trabalham de forma independente, sem subordinação, e o vínculo que o consumidor firma com eles é sempre de caráter personalíssimo, ou em latim, como você pode achar na doutrina, intuito persona. E por isso que essa responsabilidade ela é subjetiva. Então, o exemplo é de um dentista, de um médico, de um arquiteto ou de algum profissional assemelhado. Essas relações elas são baseadas sempre na confiança recíproca entre o profissional e aquele que contrata. Então, o código fala que nessa relação a responsabilidade é subjetiva. Só que muita atenção, porque muitas vezes esses profissionais liberais, eles trabalham com o que o código, que a doutrina na verdade chama de empresarialidade, ou os elementos da organização empresarial. Então, se esse dentista, se esse médico, ele trabalhar de tal forma que na verdade exista um elemento de empresa, como o Código Civil chama, ou seja, com mão de obra organizada, com matéria-prima, com tecnologia e com insumos próprios, isso deixa de ser a responsabilidade subjetiva para passar para a regra geral da responsabilidade objetiva. Então imagine um grande hospital que lá possuam médicos. Isso é até interessante para a gente partir para o nosso próximo exemplo, porque vocês vão conseguir entender que às vezes, numa determinada situação, você vai ter a responsabilidade subjetiva do profissional liberal e, ao mesmo tempo, a responsabilidade objetiva de um fornecedor de serviço mais amplo. Imagine então que existe a relação de um hospital com um médico. E aí, numa determinada ação judicial, é comprovado o erro médico, que o médico ele falhou durante uma cirurgia ou durante um determinado tratamento e isso causou uma lesão patrimonial ou na integridade física ou psíquica desse consumidor, desse paciente. Esse médico ele vai responder de maneira subjetiva, porque ele é profissional liberal, só que solidariamente com ele vai responder o hospital de maneira objetiva, porque o hospital, por ser uma empresa, uma sociedade empresária normalmente, ela vai para a regra do artigo 14 caput, pelo qual a responsabilidade é independente de culpa, ou seja, objetiva. E tratando também no artigo 14, no parágrafo 3º, a gente vai encontrar as exclusões da responsabilidade. E essas exclusões elas servem tanto para o profissional liberal, quanto que responde subjetivamente, quanto para aquele fornecedor de serviço que responde objetivamente, que é a regra. E são 3. O fornecedor ele só não vai ser responsável pelo fato do serviço quando ele provar, ou seja, o ônus da prova por lei é sempre do fornecedor. A doutrina fala aqui que também tem uma inversão legal do ônus da prova. Quando o fornecedor de serviço comprovar que ele prestou o serviço e o defeito não existe, ou que existe culpa exclusiva do consumidor ou exclusiva de terceiro. E aqui relembrando também o que a gente comentou na aula passada, quando o código fala que a responsabilidade vai ser excluída se houver culpa exclusiva do consumidor, é culpa exclusiva do consumidor. Significa que é culpa concorrente do consumidor, se o consumidor ele concorrer para que o serviço seja defeituoso e cause um acidente de consumo do serviço, essa responsabilidade ainda vai existir para o fornecedor. E o que vai existir também é uma atenuação da indenização eventualmente paga. Essa é a questão. O segundo ponto é que o terceiro que o código fala, que a responsabilidade é excluída por ato exclusivo de terceiro, esse terceiro nunca pode ser um outro parceiro do fornecedor de serviço. Ele não pode ser um outro fornecedor que esteja na cadeia de fornecimento também relacionado a esse serviço. Ele tem que ser um terceiro estranho a essa relação de consumo. Então imagina um contrato de transporte, um serviço de transporte, que você contrata um Uber ou um ônibus para te levar de um determinado ponto a outro. Se acontecer, esse é um exemplo jurisprudencial, se acontecer um roubo durante esse transporte, o roubo está totalmente fora dos riscos da atividade do transporte. Então, esse fornecedor do transporte ele não vai ter que te indenizar, ele não vai ter que te responder, porque isso excluirá a responsabilidade do fornecedor de serviço
pelo fato de ser um ato exclusivo de terceiro. E, enfim, a gente também consegue trazer para essa aula as diferenças entre o fortuito interno e externo como excludentes de responsabilidade do fato do serviço. Porque, veja, o fortuito interno e externo, a fortuidade por si só, e quando eu falo fortuidade eu estou tratando do caso fortuito da força maior, eles são ambos fatos inevitáveis e imprevisíveis. Só que o fortuito interno ele está dentro dos riscos da atividade econômica que é desenvolvida, por isso que ele é chamado de interno, e portanto ele não exclui a responsabilidade no fato do serviço. Já o fortuito externo exclui a responsabilidade do fato do serviço. E fortuito externo justamente porque ele está completamente fora dos riscos daquela atividade. Se a gente pensar no nosso exemplo do transporte, isso fica muito claro. Porque num contrato de transporte não se tem, dentro dos riscos que o transporte traz, um assalto, um roubo. Então, por esse ato, não tem como o fornecedor de serviço assumir o risco da atividade e responder por ele. Por isso que o código fala que a culpa é exclusiva de terceiro, nesse caso, isenta de responsabilidade, exclui a responsabilidade. E os dois últimos tópicos, na verdade, o primeiro é em relação à prescrição, porque se você for lá nos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que o código ele traz prazos de decadência e de prescrição, respectivamente, para tratar dos vícios e dos defeitos de consumo, do fato, do produto ou do serviço. E aqui, como a gente está tratando do fato do serviço, a gente tem que se atentar para o artigo 27. E o artigo 27 ele traz um prazo de prescrição, que é um prazo de 5 anos para reparação relacionada aos danos decorrentes do fato do produto ou do serviço, sendo que esse prazo de 5 anos ele começa contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, é um prazo prescricional de 5 anos que começa a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tem que gravar essa regra que ela cai bastante, e eu distingui ela da decadência porque é um prazo prescricional, ou seja, que pode ser interrompido. E a última dessas regras está relacionada ao bystander. O bystander é o consumidor por equiparação, que são as vítimas do evento danoso. A gente explicou sobre isso quando a gente explicou os conceitos de consumidor lá na primeira aula, e essa figura está no artigo 17 do Código, que vai falar que todos aqueles que são vítimas de um evento danoso, de um acidente de consumo pelo fato do produto ou do serviço, eles também são consumidores por equiparação para fins de responsabilização civil, para fins de responsabilidade civil. Isso quer dizer que, mesmo aquele que não contratou com o fornecedor, mas sofreu as consequências do evento danoso pelo fato do serviço ou do produto também, essa regra se aplica ao produto também, eles terão direito de ser indenizados com base em todas as garantias que o Código de Defesa do Consumidor traz, ou seja, com facilitação dos meios de prova, com a inversão do ônus da prova, com direito à informação e todas as demais facilidades que o Código traz. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui pra gente, mandem um direct que a gente vai ter um prazer em ajudar vocês. E até amanhã com a próxima aula que a gente vai começar a tratar dos vícios do produto. Valeu!